Um filtro é um conjunto de condições que limita os registros que são observados de uma determinada tabela ou mapa. Esta funcionalidade permite que o utilizador crie os diferentes tipos de filtros para aceder de uma forma rápida à informação que necessita de uma determinada tabela. Curioso? Vamos conhecer esta funcionalidade. Imaginemos então o seguinte cenário. Na tabela de clientes, pretendemos de uma forma rápida pesquisar os clientes de uma determinada zona. Vamos então configurar este filtro. Para configurar o filtro, devemos aceder então ao ecrã de clientes. A criação de filtros pode ser feita a partir do botão lupa, opção definir um filtro ou escolher um já definido, ou então a partir da opção observar os registros resultantes de um filtro. Nesta opção devemos então clicar no botão novo filtro. Ao clicar no botão, navegamos para o ecrã de criação e edição de filtro. Devemos começar por dar um nome que permita rapidamente ao utilizador perceber a informação que vai retirar daquele filtro, neste caso, clientes por zona. Temos a possibilidade de definir se o filtro é privado ou se é público. Por defeito, a quando da criação de um filtro fica disponível exclusivamente para o utilizador que o criou, mas podemos disponibilizar para qualquer utilizador, retirando o visto de privado. Por outro lado, temos também a possibilidade de definir se este filtro pode ser alterado por outro utilizador que não apenas quem o criou. Para isso, basta também retirar o respectivo visto. Depois entramos então na área de definição das condições que vão constar do filtro. Podemos configurar o filtro em modo avançado ou em modo básico. Vamos configurá-lo em modo avançado. Para definirmos os critérios do filtro, devemos selecionar o botão Novo Critério. Neste momento temos então que definir o campo da ficha de clientes que nos retornará a informação que pretendemos, que neste caso é o campo Zona do Cliente. Depois há que definir a operação que, para o campo Zona, poderia ser algo como idêntico a, ou começado por, ou até contém. Vamos selecionar a opção Contém. No que diz respeito ao valor da variável, ela pode ser definida de duas formas. Ou através de um valor fixo, que neste caso, se selecionarmos, por exemplo, a variável norte, nos irá retornar sempre os clientes da zona norte. Mas o pretendido é selecionar a zona a pesquisar no momento em que seleciona o filtro. Então, neste caso, deveremos selecionar a opção variável contexto, neste caso, com o texto zona do cliente. Vamos então introduzir a condição, vamos gravar o filtro e vamos ativar para pré-visualizar os resultados. Neste caso, como definimos que a condição era uma variável contexto, neste momento eu terei então que indicar qual a zona do cliente para a qual eu pretendo ver os resultados. Vamos então selecionar a zona, pode ser, por exemplo, a zona norte, e cá estão os resultados. A qualquer momento, o utilizador poderá navegar para o filtro, ativá-lo e selecionar uma zona distinta. Imaginemos agora que pretendemos acrescentar mais uma variável a este filtro. Pretendemos, por exemplo, visualizar os clientes de uma determinada zona e com um determinado saldo que será definido no momento da seleção do filtro. Vamos ver. Vamos então aceder novamente ao filtro. Neste caso, como pretendemos editar o filtro, temos que selecioná-lo e clicar no botão para alterar o filtro selecionado. E neste caso vamos então acrescentar uma condição adicional. Vamos acrescentar aqui um novo critério. Neste caso, queremos então que o filtro nos retorne os clientes de uma determinada zona e com um determinado saldo. Então, o campo de ligação será I. No que diz respeito ao campo que nos vai retornar o saldo do cliente, será então o campo saldo. No que diz respeito à operação, pretendemos aqui que o filtro nos retorne um saldo maior ou igual a um determinado valor. Então, vamos selecionar a operação maior ou igual. Novamente aqui, como pretendemos definir o valor do saldo no momento em que estamos a selecionar o filtro,
Teremos também que selecionar o valor variável contexto. E vamos introduzir a segunda condição, voltar a gravar o filtro e vamos ativar e sair. Neste caso, vamos então selecionar uma determinada zona, poderá ser aqui a zona norte, e neste caso vamos ter que definir um determinado saldo. Vamos colocar, por exemplo, 1000 euros e cá estão os clientes que pertencem à zona norte e que têm um saldo superior a 1000 euros. E esta é a forma como podemos criar filtros, de referir que esta funcionalidade está disponível em todos os ecrãs do PHCCS Desktop.